Fala pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre qualidade, como esse aspecto influencia diretamente em nosso projeto. Vamos lá. Introdução à qualidade. Pessoal, no Scrum, a qualidade é definida como a capacidade dos produtos ou de entregáveis concluídos em atender os critérios de aceitação e em alcançar o valor de negócio esperado pelo cliente. Ou seja, a qualidade você vai firmar, é como fosse um acordo, à sua clientela. Qual o nível de qualidade, qual o nível de entrega que você vai colocar a seu cliente? Isso aí quem determina é você. E também é exatamente a qualidade que vai influenciar o seu produto com os demais no mercado. Por exemplo, você faz um projeto de um jeito, e um jeito que no mercado não tem uma qualidade precisa, que através dela vai diferenciar o seu produto dos demais, ok? E para garantir que um projeto satisfaça os requisitos de qualidade, o Scrum adota uma abordagem de melhoria contínua. Como eu já havia afirmado nos conceitos de Kaizen, o Kaizen, você sempre, a cada dia, você vai melhorando uma coisinha pequena, mesmo que você, a curto prazo você não note, porém a longo prazo, essa melhoria contínua vai ser de alto valor para o seu cliente. E no Scrum, a gente observa bastante isso. A melhoria tem que vir de algum modo em que o time aprende com a experiência e o engajamento. Um detalhe importante sobre o engajamento. O engajamento é bastante necessário, pois é através dele que a sua equipe saberá como lidar com as mais diversas coisas que acontecerão durante todo o processo de desenvolvimento desse projeto, principalmente na parte dos stakeholders, em manter o backlog priorizado do produto constantemente atualizado com qualquer mudança que haja nos requisitos. Ou seja, como eu mencionei durante as outras aulas, o seu cliente no começo vai querer uma determinada coisa, porém daqui a 2, 3, 5 meses ele pode muito bem mudar de ideia, e cabe a você, com a sua experiência e o engajamento com a sua clientela, você fazer algo de uma forma que possa adaptar tudo isso com os stakeholders. Lembrando, o que é stakeholder? É todo aquele participante do projeto, seja de maneira direta ou indiretamente. De maneira direta, no projeto ágil, há o Scrum Master, o Product Owner e a equipe do projeto. E de maneira indireta são seus clientes e as pessoas que serão afetadas com todo o desenvolvimento do seu projeto, ok? E o backlog priorizado do produto pode ser apenas concluído no encerramento ou término do projeto. Ou seja, você só acaba as prioridades de mudar no término. Qualquer alteração dos requisitos reflete em mudanças no ambiente, interno ou externo. Na parte interna é o pessoal que está altamente engajado na equipe e no desenvolvimento daquele certo produto ou serviço. Na parte externa já vai para a parte dos clientes ou então das pessoas ao redor, ok? E permite que o time trabalhe e se adapte continuamente para atingir esses requisitos. Ou seja, você vai prometer uma certa qualidade ao seu cliente e vai tratar os requisitos. Os requisitos serão listados como no backlog, que dependendo da sprint vão ter determinados valores ou não, dependendo da sua conversa e a comunicação com os demais. Lembrando de sempre priorizar a comunicação. Um bom gestor de projetos, ele é um ótimo comunicador. Ele está sempre se comunicando com seus clientes e com as suas pessoas onde eles estão trabalhando, ok? Já que no Scrum exige que o trabalho seja feito
ao longo dos sprints, isso faz com que os erros ou defeitos sejam notados mais cedo. Um grande diferencial do Scrum é que, diferente do modelo tradicional, onde você vai reparar os erros só no final, lá na revisão do projeto, no Scrum você faz em cada sprint. Como eu avisei antes, a sprint são cada intervalo, período, onde você vai se dedicar ao número X de histórias, ou então o famoso backlog. E dependendo da sprint, se caso essas prioridades derem certo, ou sejam comumente de valor ao seu cliente, elas podem mudar. E na medida que você vai executando essas tarefas, você vai adaptando e vendo muito mais cedo erros que você demoraria um ano, você vai ver em questão de semanas. Esse é o grande diferencial de usar um gerenciamento ágil, um gerenciamento competente, algo promissor para a carreira sua e o desenvolvimento de um bom produto ou serviço para o seu cliente. E através de repetitivos testes de qualidade durante o seu desenvolvimento, ao invés de quando o produto final, o serviço está quase concluído. Além disso, as tarefas importantes relacionadas com a qualidade, por exemplo, desenvolvimentos, testes e documentação, são completadas pelo mesmo time, como parte do mesmo sprint. Ou seja, todos os documentos e os testes são feitos engajados com aquelas mesmas pessoas. Aquelas mesmas pessoas vão estar a par de todo o processo requerido feito durante o desenvolvimento. Diferentemente no modelo tradicional, onde demora meses e muitas vezes as equipes vão mudando, fazendo com que haja todo um retrabalho de explicar toda a forma do desenvolvimento do projeto. No Scrum, na qualidade do Scrum vai ser desenvolvido pelas mesmas pessoas. Isso garante que a qualidade seja inerente a qualquer entregável desenvolvido como parte de um sprint. Esses entregáveis do projeto Scrum, que são potencialmente utilizáveis, são referidos como pronto. O que será como pronto? Tudo aquilo que você vê que já chegou no ápice do desenvolvimento da equipe. Tudo que você vê que já pode passar para outra etapa, você dá como pronto. Agora, muita atenção. Portanto, a melhoria contínua com os testes repetitivos otimiza a probabilidade de atingir-se os níveis de qualidade esperados em um projeto Scrum. Ou seja, no começo de toda a sua trajetória no desenvolvimento daquele projeto, você, muitas vezes, ou por falta de treinamento ou de experiência, você não vai atingir uma qualidade necessária. Porém, com todos esses testes que vão sendo desenvolvidos durante toda a etapa, você vai poder testar quais os níveis de qualidade ao máximo que sua equipe pode fazer. Lembrando que ao lado do Kaizen e de outras metodologias como utilizadas nesse módulo, você pode otimizar cada vez mais a qualidade do seu projeto, ok? E as discussões constantes entre o time central de Scrum e os stakeholders, ou seja, mais uma vez frisando, deve haver uma comunicação incisiva entre as duas partes, a parte da equipe como um todo e a parte dos stakeholders, do pessoal que está envolvido indiretamente naquele trabalho, ok? Incluindo clientes e usuários. Os principais stakeholders que vocês vão ter que comunicar são os clientes e usuários, com relação aos incrementos reais do produto a ser entregue no final de cada sprint. Garante que a diferença entre os resultados reais produzidos durante o projeto e as expectativas dos clientes com relação ao mesmo sejam constantemente reduzidas, ok? Mudança. Todo projeto, independentemente do método ou framework utilizado, está sujeito a mudanças. E dando logo um spoiler aqui da vida útil de cada projeto. Pessoal, todo projeto no mundo sofre mudanças, por mais simples que seja,
ele vai ser alterado em alguma forma. Pode ser no setor da engenharia civil, pode ser no setor automobilístico, na parte elétrica, seja ou logística, têxtil. Todo projeto que começa terá alguma mudança. Isso é completamente normal. O que não pode acontecer é o projeto mudar totalmente assim, de um jeito que ele perca a sua essência. A sua essência deve ser preservada, ok? Mas as mudanças, uma mudança aqui, outra ali, sempre vai ser bem-vinda, pois isso também faz parte do desenvolvimento da qualidade daquele projeto. E é imperativo que os membros do time do projeto compreendam que os processos de desenvolvimento Scrum são projetados para aceitar essas mudanças. Como eu mencionei, você pode fazer as mudanças necessárias no seu projeto. Porém, vale ressaltar que todas essas mudanças não podem perder a sua essência, beleza? Não pode perder a essência. As organizações devem tentar maximizar os benefícios decorrentes das mudanças. Ou seja, cada mudança que houver tem que ser uma mudança que traga a equipe e o projeto para cima. Tudo para cima. Se for mudança para piorar, é melhor nem mudar. Concorda? Exatamente. Toda mudança que vier tem que ser para agregar valor, agregar um resultado mais satisfatório para seu cliente. Ok? E quaisquer aspectos negativos por meio de processos diligentes do gerenciamento de mudança de acordo com os princípios do Scrum. Ou seja, eliminar o máximo possível, já que você vai ter um feedback muito mais cedo com o seu cliente, de eliminar as partes negativas, ok? O princípio fundamental do Scrum é reconhecer que os stakeholders, os clientes, os usuários e os patrocinadores, como todos, mudam de ideia muitas vezes durante o projeto. Como eu mencionei em várias aulas desse módulo, o cliente pode ter uma visão X daquele produto que ele quer. Porém, daqui a 5 meses, daqui a 1 ano, ele pode ter uma visão completamente diferente e está tudo bem. Cabe a toda a equipe entrar em comunicação plena e favorável para que essas mudanças sejam retratadas, ok? E é muito difícil, se não impossível, para os stakeholders definirem todos os requisitos durante o início do projeto, ok? Para os projetos de Scrum, as mudanças são bem-vindas através das sprints de curtos, incorpora o feedback do cliente sobre cada entregável da sprint. É o que eu acabei de mencionar. Cada sprint, você e sua equipe deve colocar em pauta tudo que foi feito, as partes positivas, as partes negativas, o que ainda agrega valor, o que não vai agregar, todas essas partes. Tranquilo? E aqui vamos ver basicamente uma vida útil de um projeto. Quais são as etapas dessa vida útil? Bem aqui no quadro, vocês podem ver a fase e tem os processos. Primeiramente, a gente vai iniciar o projeto. Nessa iniciação, a gente vai criar a visão de projeto. Qual vai ser a filosofia daquele projeto? Qual vai ser aquela visão? Por exemplo, você vai criar um novo produto para o mercado. Vou dar um exemplo aqui de uma casa. Vou puxar aqui para o meu setor de engenharia civil. Você vai criar uma casa, como é que vai ser? Vai ser diferenciada, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter jardim, os pilares vão ser... Isso tudo é a visão do projeto, é a primeira etapa. Logo depois você vai identificar o Scrum Master e os stakeholders. O Scrum Master é aquela pessoa, como eu já mencionei, que vai ensinar, vai facilitar a toda a equipe Scrum de fazer o seu trabalho digno, fazer um trabalho bem feito, conforme o seu cliente, que são os stakeholders, mencionaram. Beleza? E logo depois você vai formar o time Scrum. Você vai ver como de 3 a 9 pessoas, pelo menos. É aquela equipe técnica que vai trabalhar maciçamente para o resultado. Lembrando que o Scrum Master não é um chefe, ele é um orientador. Ele vai orientar a equipe e a equipe é autossuficiente para tudo. E logo no número 4,
você vai desenvolver os épicos. Vai desenvolver épicos, são os objetivos, criando um backlog priorizado do produto. Na primeira sprint, o que a gente vai criar? Quais vão ser os objetivos principais de tudo isso? Na quinta parte, ainda no iniciar. E logo depois você vai conduzir o planejamento da release. A release é a realização, é a entrega que você vai ter naquela primeira sprint. Planejar e estimar. Você vai criar histórias do usuário. Você vai ver o que ele vai querer. É basicamente um conceito com backlog. E logo depois vão aprovar, estimar e comprometer as histórias de usuário. Você vai ver o que é realmente necessário, o que não é, o que pode comprometer, o que não pode. É basicamente isso. A partir disso, a gente vai para a nona parte, que é criar as tarefas. A gente vai criar todas as tarefas necessárias daquela sprint. E criar e estimar também, pois toda tarefa, todo o serviço que foi comunicado vai ter um determinado valor, vai ter um determinado preço de tudo isso. Por isso é bom muito bem quantificar os custos para evitar desperdícios em um tempo futuro, ok? E você cria a backlog da sprint depois disso. Logo depois a gente vai para a fase implementar, que é criar os entregáveis, as primeiras entregas, para ter o primeiro feedback, para ter aquela primeira noção com o cliente, o que realmente é necessário com tudo isso. E logo conduzir reuniões diárias, revisando aquela reunião durante 15 minutos, que você vai perguntar o que fez hoje, o que fez ontem, o que vai fazer amanhã e o que você pode melhorar com tudo isso, ok? O que você pode melhorar. E refinar o backlog priorizado do produto. Por exemplo, você vai ter 10 objetivos naquela sprint. Porém, com a implementação, visualizando o custo, o que vale a pena, o que não vale, você vai ter uma melhora e vai refinar. De 10 objetivos, cai geralmente para 6, 5, dependendo da visão da equipe, dependendo da visão do projeto. E logo depois a gente vem para revisão e retrospectiva, que a gente vai convocar o Scrum de Scrums. A gente vai observar o que realmente deu certo, o que não. Vai validar a sprint, ver se realmente foi favorável, se aqueles pontos foram tangíveis, foram alcançáveis. E vai também fazer uma retrospectiva, vai rever todos os acertos e as lições aprendidas também. Um detalhe bastante importante, em todo projeto, coloque alguém ou então alguma equipe para fazer lições aprendidas, para que em projetos futuros, em sprints futuras, você possa evitar os erros que você fez no passado. Errar é completamente normal. Como mencionado, você só não pode errar para cair no risco da ruína. Mas os erros servem obrigatoriamente para moldar toda a característica da sua equipe e fazer com que ela melhore cada vez mais. E logo depois você vai ter o release, as realizações, vai enviar os entregáveis e fazer a retrospectiva do projeto. Ok? E é isso aí, te vejo na próxima aula. Valeu!